Nós estamos no meio de uma campanha Virtudes, exercitando a fé cristã. O exercício da fé cristã vai proporcionar a nós crescimento. É muito importante que você que tenha começado conosco essa campanha possa avaliar como foi que você começou essa campanha, como era a sua vida devocional antes da campanha, o que está sendo sua vida devocional durante a campanha e como você vai concluir a campanha. Nós precisamos crescer, nós precisamos ter intimidade com Deus, precisamos desenvolver posturas que Deus espera que nós desenvolvamos. Nós estamos fechando agora a segunda semana. Uma semana que traz um desafio muito grande, muito complicado, que é exatamente a semana onde a gente vai equilibrar esforço com uma tendência que nós temos de sermos legalistas. Como eu vou me esforçar na vida cristã para que eu possa crescer sem me tornar uma pessoa amargurada, legalista, que se relaciona com Deus em uma proposição de troca, que se relaciona com os outros observando o comportamento dos outros. Nós vamos fechando essa semana e falando exatamente sobre esse esforço que o tema desta semana nos propõe. Agora, para que eu não me torne um legalista quando eu me esforço para fazer alguma coisa, eu preciso da graça de Deus. Então, o esforço precisa ser capacitado pela graça, porque se ele não for capacitado pela graça, eu me tornarei uma pessoa muito rigorosa com os outros. Porque eu faço, se eu faço, por que as pessoas não fazem? Eu trabalho muito com pastores, né? E tem algumas coisas que eu digo para os colegas pastores. Eu pago um preço muito caro para ser pastor. E quando vejo pastores barateando o ministério pastoral, eu fico muito chateado. Eu tenho que cuidar para não ser legalista. Eu preciso pagar o preço, mas eu preciso pagar o preço pela graça de Deus. Então, hoje eu quero pensar com vocês em cima de um texto bíblico. E esse texto, eu queria que você olhasse para ele e pudesse tentar aplicar esse texto à sua vida. O Salmo de número 18, versículo 29. Você consegue fazer um estudo bíblico desse texto? Você consegue elaborar um sermão desse texto? Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. O que é que esse texto fala ao seu coração? O que de novo, o que de novidade, esse texto produz na sua mente? Quais os insights que essa porção da palavra de Deus pode produzir no seu viver? Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Eu olho para esse texto e vejo um texto muito resumido, muito limitado. Esse texto, isoladamente, pode não comunicar nada. Primeiro que nós não vivemos numa cultura de guerra, de tropa, de muralhas. O que é que há nesse texto que, de alguma forma, eu entendo? Eu entendo que existe um Deus. E que esse Deus está acessível. Mas quando eu olho para o texto e o contexto deste texto, eu começo a enxergar aqui algumas coisas que me ajudarão a trazer para meu viver diário uma aplicação. Primeiro eu preciso olhar de onde esse texto saiu. Ele sai do Salmo 18.
O Salmo 18 é atribuído a Davi. Nós estudamos hoje sobre Davi. E foi composto em um momento específico. Quem ainda usa a Bíblia de papel vai perceber que antes de entrar no versículo 1, tem uma frase ali: Salmo de Davi, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Opa! Eu olho para esse versículo e começo a perceber que este versículo está em um contexto de batalhas, de lutas. As nossas batalhas hoje não são batalhas de exército. Ontem eu estava em um churrasco gostoso e alguém disse assim: pastor, eu quero que o senhor me ensine, eu quero jogar o War com o senhor. Eu falei: mas por que comigo? Só porque eu sou competitivo? E o pessoal gosta. Eu falei: mas vamos jogar o War. Está combinado, inclusive, se não me engano, para sexta-feira, depois do encontro de casais, a gente jogar alguma coisa aqui, com esse pessoal que almoçou comigo ontem. Agora, quando a gente joga o War, a gente tem uma noção de batalha, nós temos uma noção de guerra, exército guerreando contra outro. As nossas batalhas hoje, que nós cantamos, são outras, são no campo emocional. As batalhas de hoje são no campo relacional. Tem gente que tem dificuldade de relacionamento e quase sempre projeta a sua dificuldade de relacionamento no outro. Projeta a sua dificuldade de relacionamento na coletividade onde está. Tem gente que tem problemas espirituais. As batalhas hoje têm uma outra conotação, mas aqui o salmista Davi, escrevendo no Salmo 18, ele expressa exatamente algo do seu coração, porque ele percebeu que Deus, o Senhor, o livrou das mãos de todos os seus inimigos, inclusive de um inimigo específico, Saul. Quando eu compartilhei a música que nos livrou de um inimigo específico, que foi o Covid. Nós somos sobreviventes do Covid. Ontem eu encontrei aqui um casal que, depois do Covid, não veio mais na igreja. E ele perguntou: pastor, muita gente deixou de vir na igreja depois do Covid? Eu falei: alguns deixaram, mas muitos outros voltaram. Eu estou tão feliz com a nossa igreja quando vejo você aqui, porque você voltou, você está aqui. Vencemos o inimigo da Covid. Este é um salmo de gratidão e de vitória, onde Davi celebra libertação, e não uma libertação qualquer. Deus nos libertou em um período de intensa perseguição. Agora, o versículo 29, ele está exatamente no meio do salmo. Ele está na porção central do salmo. Se você dividir o salmo inteiro em 3 partes, são 50 versículos. Você vai ter a primeira parte, vai ter a parte central e vai ter a parte de conclusão, onde Davi reflete sobre como Deus o capacitou de maneira militar, transformando um jovem pastor em um poderoso guerreiro. E mais do que isso, transformando um jovem pastor em um rei. E muitos de nós fomos transformados nas batalhas que nós enfrentamos. Toda vez que alguém vem lamentar uma dificuldade, uma batalha, uma queda da escada, cadê o sujeito? Está ali. Uma queda da escada, e dói, quase quebrou-se todo. Aí eu digo: e ficou o ensinamento? Ficou. Ah, que bom. Aprendeu alguma coisa? Ah, aprendi. Que bom, para você não levar uma outra queda dessa. Quando a gente sai de uma dificuldade, seja ela qual for, nós precisamos sair fortalecidos. Davi sai de um contexto pastoril do campo para conviver em um contexto social, e na sociedade os dilemas começam a acontecer. Dentre eles, quem deveria protegê-lo começa a persegui-lo, começa a querer matá-lo. Isso tudo fortalece Davi. Então essa linguagem empregada na metáfora militar, nesse texto, reflete
a experiência real de um homem, de um guerreiro. Os verbos correr contra, o verbo saltar sobre, transmite não apenas a capacidade defensiva, mas a ação ofensiva e agressiva contra obstáculos aparentemente intransponíveis. Na arte da guerra, nós precisamos saber nos defender. E há uma máxima, que a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Às vezes a gente vai fazer isso no O e a gente perde tudo. Porque no O tem um negócio chamado sorte, dado. Um estrategista faz e se arma de maneira extraordinária, calcula exatamente as possibilidades, mas se os dados não ajudarem, eles perderam. Na arte da guerra de Deus, a gente não conta com sorte. Porque a gente sabe que Deus está assistindo, Deus está vendo, e Ele está presente, e Ele tem todo o poder e todo o controle. Correr contra, saltar sobre, além de ser uma atitude de defesa, também se transforma em uma atitude ofensiva, agressiva, contra as dificuldades. Então, Davi nos ensina sobre um esforço que não é movido pelo orgulho humano. Eu não me esforço para que as pessoas vejam e me aplaudam e me elogiem e me reconheçam. Eu preguei uma vez uma série de mensagens aqui intitulada Aprendendo a Amar, com base no livro do Christian Schwartz, Aprendendo a Amar. Como essa série de mensagens foi maravilhosa. Ninguém da igreja lembra dessa mensagem. Não conheço ninguém. Eu sempre converso. Você lembra que eu preguei essa? Não, não lembro. Mas eu não pude esquecer. Porque para mim foi maravilhoso aprender a amar. Para mim foi transformador. E qualquer dia desse eu vou pregar de novo esse sermão só para tentar relembrar para quem não lembra mais. E o esforço para que os outros reconheçam. Nessa série de mensagem, eu aprendi o seguinte: eu preciso fazer o que é certo, independente do que os outros vão pensar. Quando eu faço o que é certo, eu não espero reciprocidade, eu não espero reconhecimento, eu não espero gratidão. Quando eu faço o que é certo fazer. E quem faz o que é certo, erra menos. Porque quando eu faço uma coisa esperando gratidão, reconhecimento, eu vou fazer uma coisa aqui e vou fazer a mesma coisa de maneira diferente ali, porque eu quero que a pessoa reconheça e retribua e possa corresponder. Mas quando eu aprendi a fazer o que é certo, farei o que é certo. Se a pessoa que recebeu a minha ação assertiva reconhecer, tudo bem. Se a pessoa que recebeu a minha ação assertiva corresponder, tudo bem também. Se a pessoa que recebeu a minha ação assertiva retribuir, melhor ainda. Se a pessoa que recebeu esta ação for grato, melhor ainda. Mas se a pessoa não der a mínima, é um problema dele, não é meu. Eu fiz o que é certo fazer. Ponto final. E eu aplico isso no casamento, na família, na igreja, na liderança, nos meus relacionamentos. Quando eu faço o que é certo, tem alguém que gosta das coisas certas, que está olhando e ele é suficiente. Suficiente. Então, Davi vai nos ensinar que há uma necessidade de nos esforçarmos, sim, mas não motivados pelo reconhecimento, pela vaidade, pelo orgulho, mas motivado pela graça de Deus, que é um elemento capacitador. A graça de Deus nos capacita para.
O sucesso de Davi não veio de habilidades naturais ou de estratégias humanas, mas da confiança absoluta no Senhor. Ele confiava em Deus. Então Davi enfrentou traições. E, gente, tem uma coisa que machuca, é quando a gente é traído. Alguém aqui já foi traído? Não levanta a mão, não. Mas é tão... Você não esperava daquela pessoa aquele golpe. E quase sempre é de quem a gente não espera que dói mais. Não é assim? Quando alguém que você ama, que você confia, que você descansa, que você está diante dessa pessoa desprovido de qualquer cuidado, falha com você, isso dói, isso machuca. É um sentimento de traição. Davi experimentou traição. Traição de quem deveria protegê-lo. Traição de quem ele deu à luz. Traição de quem ele ajudou a crescer e a se desenvolver. Davi sofre injustiças. Isso poderia levar Davi à amargura. E eu percebo que tem muita gente amargurada. E os amargurados, regra geral, não conseguem usufruir de um ambiente legal. Nós estamos na dinâmica dos pequenos grupos, por exemplo. Uma pessoa amargurada em um PG pode disseminar amargura em todos os membros do PG. Não pode levar sua amargura para o PG. A gente falou isso hoje com os líderes de PG, aquele que vai lá para reclamar. Se a gente dá lugar para um indivíduo reclamar, ele compromete. A amargura compromete outras pessoas. Então, se você é amargurado, resolva a sua amargura. Converse com quem pode te ajudar. E com quem quer te ajudar. Eu falava essa semana que tem gente que não quer se ajudar. E a pior coisa do mundo é você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. E tem gente que insiste em ajudar. Uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, espera, ore para Deus tocar no coração. Davi experimentou traições, injustiças. Ele poderia ser um indivíduo amargurado. No entanto, ele manteve-se fiel ao Senhor. É a Deus que eu vou me manter fiel. É a Deus. Então, vamos explorar aqui como Davi equilibrou esforço e graça. E que caminhos nós fomos convidados essa semana a trilhar a partir dos devocionais que vocês leram essa semana, que nós lemos essa semana. Nós começamos a pensar que existe uma postura entre legalismo e piedade verdadeira. Existe uma postura que eu e você fomos estimulados a viver. E olhando para a vida de Davi, nós vamos perceber que Davi não confiava em rituais ou méritos próprios, mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos agraciados com poder, com qualificações que nos ajudam a vivermos entre esse dilema de sermos uma pessoa legalista, impiedoso, agressivo, julgador, amargurado. Davi sabia que a sua graça vinha de Deus, não de uma religiosidade vazia. E eu percebo que às vezes a gente é tão religioso, né? A gente nasceu em um país religioso, muitos de nós nascemos em uma religiosidade. E mesmo que mudemos daquela religião para esta religião, muitas vezes ainda estamos com uma religiosidade vazia. Só mudou de religião. Mas há um vazio. Precisamos entender que somos dependentes de Deus. A dependência divina é um elemento que nos ajuda a sermos mais pacientes, compreensivos, amorosos, nos ajuda a nos esforçar para que Deus nos use a fim de que sejamos bênção na vida do outro. Davi nos ensina pelo seu reconhecimento de que a sua força não vem de si mesmo, mas vem de Deus.
Por isso a repetição de com o teu auxílio eu venço, com o teu auxílio eu ataco tropas, com o meu Deus eu transponho muralhas. Essa repetição, nesse versículo só, ele repete essas duas situações, esses dois estados, esses dois comportamentos. Teu auxílio, meu Deus, enfatizando que a fonte da sua capacidade é fora dele. Deus me capacita, Deus me fortalece, Deus me dá a condição, e você precisa entender isso também. Você não está só, Deus está com você, você consegue transpor qualquer dificuldade, qualquer barreira. A fidelidade de Davi em tempos difíceis, quando ele enfrentou Golias, por exemplo, sua confiança não estava nas armas, nem na armadura. Nós conhecemos a história. Saul queria que ele vestisse a armadura, queria que ele usasse o escudo, a espada, mas Davi vai dizer assim, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Esse texto ele é muito rico, porque se o inimigo vem com espada, com lança e com escudo, a gente às vezes usa as armas do inimigo para vencer uma batalha. Eu quero vencer a arma do inimigo, ou vencer o inimigo, usando as armas dele. A espada, o escudo, a lança. Então o indivíduo vem com a palavra ferina. Você então usa a mesma palavra ferina. O cara vem com acusações, você então retruca com acusações. O inimigo vem com amargura, você então alimenta a amargura. Esse texto nos ensina a lutarmos com armas diferenciadas. Eu não vou usar a arma do inimigo. Então aquele acusador que você fez isso, fiz mesmo, me perdoe. Eu ouvi uma conversa essa semana que alguém não esperava ouvir o perdão. Me perdoe. Me desarmou. Eu não quero que você peça perdão, eu quero brigar. Então vai brigar não comigo. Isso acontece de vez em quando nos relacionamentos conjugais. O homem, de maneira geral, ele guarda tudo, gente. O homem guarda tudo. No primeiro conflito ele vai lembrar, tá vendo naquele dia que você fez isso? E tal. Homem é um caso sério. Homem é louco para ter uma DR. Homem ama, senta aqui, amor, que a gente precisa ter uma conversa. A mulher não gosta desse negócio, está sempre protelando, deixando para depois. Eu errei, Ju? Chegar em casa vai ser o contrário na sua casa? Mas quase sempre é assim. Eu quero brigar. Me perdoe, amor. Não quero que você peça perdão. Eu quero brigar. Esse texto nos ensina que eu não vou brigar com as armas do meu inimigo. Eu vou lançar as armas espirituais do reino de Deus. Tu vens contra mim com lança, espada e escudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou trazer Deus para as minhas guerras. Eu vou trazer Deus para as minhas batalhas. Eu vou trazer Deus para os meus relacionamentos. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, escolheu a fidelidade em vez da vingança. Olha o que diz o texto. Ele disse aos seus homens: o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
Ah, mas ela me paga. Ah, um dia ela vai ver. Ó, ele vai ver. Vingança. É aí que vem esse legalismo. O legalismo gera esses sentimentos, essas posturas, essa forma. O perigo do legalismo e da libertinagem são dois extremos espirituais que ameaçam a vida de qualquer cristão. O legalismo é quando tentamos merecer a aceitação de Deus por meio de regras rígidas. Deus vai me aceitar porque eu não falto a um culto. Eu não falto a uma reunião de PG. Eu dou todo mês o meu dízimo. Legalismo. Queremos que Deus nos receba, nos aceite pelo que a gente faz. Ou então o camarada vai para o outro lado, que ele é libertino. A libertinagem é quando justificamos o pecado pelas dificuldades da vida. Não tinha outra alternativa, pastor. Estava tão difícil, eu tinha que fazer aquilo. Libertinagem. Tem muito crente libertino. Está passando por uma dificuldade, acha que precisa e pode fazer o que um cristão não faz. Crente verdadeiro não faz algumas coisas, gente. Crente verdadeiro não chama alguns palavrões. O pastor pode chamar palavrão? Pode. Os palavrões bíblicos. Seu incircunciso, perturbador da paz de Israel, raça de víboras, sepulcro caiado. E aí, 4 palavrões na Bíblia. Aí é tão difícil você... Uma vez o pastor Estevão Fernandes, lá da primeira igreja batista de João Pessoa, um queridíssimo amigo meu, era líder dos adolescentes, viu, Morena? Líder dos adolescentes da Igreja Batista da Capunga, em Recife. E nós estávamos indo para um retiro de adolescentes. E em todo grupo de retiro sempre tem meia dúzia, cheio de vigor, né? Que é agitado, cheio de energia. E a gente vinha no ônibus e essa meia dúzia perturbando o pastor Estevão, Ele chegou lá, desce todo mundo do ônibus aí, quero fazer uma reunião com vocês. Ele é bem agitado assim. O pessoal desceu. Disse, olha, a gente precisa entender o que a gente vai viver aqui nesses dias. Agora no ônibus tinha uma raça de víbora perturbando a paz de Israel. Aí pediu para o cara orar. Aí um cara bem dedicado, assim, bem... Viribaldo, ore por esse ambiente, para que a gente tenha um retiro maravilhoso. Peça para Deus acalmar o coração dessa raça de víbora. E o sujeito entendeu. E foi orar. Deus, muito obrigado pela viagem em paz que fizemos. Agora, Deus, acalma essa raça de víboras. Gente, no meio da oração, a raça de víboras caiu na risada. Alguns palavrões não combina. Na verdade, palavrão nenhum combina. Tem alguns comportamentos que o crente em Jesus não pode ter, não deve ter. E às vezes usa a libertinagem para dar lugar. Por isso que Paulo diz assim, não useis a carne para dar... Não, é outro texto. Não useis não sei o que para dar lugar à carne. Alguma coisa que eu não me lembro agora. Né? Alguém lembra aí? Não useis a ira para dar lugar à carne. Um negócio assim. Davi aprendeu que a verdadeira espiritualidade vem do coração. Após o pecado que ele mesmo cometeu, ele reconheceu que Deus não busca rituais vazios, mas Deus gosta de ouvir um coração arrependido. É gracioso poder chegar diante de Deus e pedir perdão a Deus. Como é bom saber que tem um Pai que vai te perdoar. Por isso que no Salmo 51 ele diz, tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Gente, é tão bom quando a gente erra, reconhece o erro, pede perdão e endireita a caminhada. Tão bom. Eu acompanho vidas de pessoas aqui que erraram, reconheceram o perdão, endireitaram sua caminhada e estão bem. Experimentaram o perdão de Deus, a graça de Deus. Agora, o indivíduo que não reconhece, não sabe o que é isso. Davi, com toda essa grandeza, ele reconhece que o arrependimento genuíno faz diferença. Pergunta para você, nesse momento, é exatamente isso. Você serve a Deus para ser aceito, aplaudido, reconhecido? Ou você, por ter sido aceito por Deus, serve a Deus com gratidão? Só a religião cristã, viu? Só a religião cristã oferece espaço para isso. As outras religiões é no mérito. As outras religiões é na consequência. É no karma. É na situação que você vai pagar pelo que você fez. O cristianismo reconhece, se arrepende, confessa e deixa. Quem reconhece, arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso que a gente pode chamar, inclusive, um bandido de irmão. Aliás, não pode não. Não pode chamar um bandido de irmão, não. Um ex-bandido. Não é assim? O cara já foi bandido. Ele já fez o negócio errado. Ele reconheceu, ele confessou, ele se arrependeu, ele deixou. Ele é meu irmão. Percebe a graça salvadora de Jesus nos alcança? Segunda coisa que a gente viu essa semana é aquela aparente contradição de fraqueza como sendo o caminho para o poder de Deus. A gente foi estimulado a reconhecer a capacidade sobrenatural. O texto que a gente leu de Davi sugere que, com a ajuda de Deus, o salmista pode realizar feitos que seriam impossíveis. Seriam impossíveis de realizar esses feitos com a força humana. Por isso que ele diz assim: eu posso atacar tropas, eu posso transpor muralhas. Essas eram ações militares extremamente difíceis e perigosas no contexto antigo. Ninguém vai enfrentar tropas e transpor muralhas sozinho. É preciso ter um pilotão, ter um exército, estar do lado apadrinhado, aparelhado por alguém. Interessante que a jornada de Davi é uma jornada interessante, que alguns de nós não gostam nem de pensar. Por exemplo, alguém aqui já entrou num deserto? Alguém aqui já foi num deserto? Um lugar árido, sol causticante, não tem água, não tem nada para comer, nada para beber, não tem lugar onde reclinar a cabeça, não tem uma árvore para se refrescar. Alguém já foi em um tipo de deserto assim? Levanta a mão, eu quero saber. Você já foi lá? É bonito mesmo? É lindo? Vale a pena ir para o deserto? E aquele deserto dos problemas da vida? Tem gente que passa por um deserto. Uma pessoa aqui uma vez falou assim: pastor, eu quero que o senhor pregue sobre o deserto, porque eu estou dentro de um deserto faz 3 anos. Esse deserto aqui não é esse deserto lindo que você foi. É o deserto da tristeza, o deserto da solidão, o deserto emocional, espiritual, onde tudo na sua vida dá errado, você não consegue nem sair da cama. E tem gente trilhando um caminho longo nesse deserto. Davi enfrentou o deserto, fugiu de Saul e aprendeu a depender de Deus no deserto.
Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para encontrá-lo. Também juntamente com ele estavam todos. Aqui interessante, tem muita gente no deserto e a gente não faz ideia. Tem gente aqui do nosso lado que está passando um deserto terrível e a gente não faz ideia. Porque a pessoa coloca aquele sorriso, faz aquela pintura, põe aquela roupa que traz vida, e chega aqui, investe uma postura maravilhosa. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, como é que vai? Que legal. Fulano, como tá? Tudo bem, bom dia. Aí a gente diz, poxa, fulano é de bem com a vida. E não faz ideia do deserto que ele passa. Davi é o mesmo que disse assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Deserto. Tem muita gente, olha quantas pessoas chegaram ali. Todos que estavam com dificuldades, os endividados, os descontentes, a ele se juntou e ele passou a ser o líder dessa turma. Mas nessa jornada, ele entende que a dependência dele vem de Deus. Naquele momento que ele lamenta pelo seu filhinho, fruto do adultério, ele vai encontrar conforto aonde? Na soberania de Deus. Ah, tem gente que tem dificuldade com a soberania de Deus. Nós temos vivido algumas experiências interessantes aqui na igreja. Temos orado por pessoas que estão com câncer. Câncer é uma doença complicada. A gente tem perdido pessoas que tinham câncer. Temos visto pessoas que estão sendo curadas do câncer. Nós estamos acompanhando 2 casos que os médicos deram uma semana para a pessoa, e já vai para 20 dias. Eu tive um relatório, achei interessante. A pessoa recebeu alta para morrer em casa, e ela foi morrer em casa. Alguém foi visitá-la essa semana, estava lá comendo numa boa, lembrando da visita que eu fiz no hospital há um mês atrás. Essas experiências são interessantes, porque Deus salva, Deus opera maravilhas, Deus cura. Quantas pessoas foram curadas aqui? Agora, quantas pessoas Deus não curou e alguns ficam amargurados? Por isso que a gente gosta daquele hino lá de se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Davi vai entender isso. Na hora que ele lamenta pelo seu filho, ele faz um esforço enorme para ver se Deus tem misericórdia dele. A misericórdia de Deus não o alcançou. Deus teve misericórdia do filho, mas não teve dele. Presta atenção que isso aqui é interessante. Tem gente que olha para esse texto, vê um negócio complicado aqui. Deus levou um bebê por causa do pecado do seu pai. Alguém já veio para mim com essas perguntas. E a gente tem gente no Brasil inteiro, sabia? Nos assistindo. Essa semana alguém lá do Rio Grande do Sul mandou para mim uma pergunta. Difícil. Então a gente é pastor de vocês e de mais meio mundo. Uma perguntinha é essa. Pastor, por que Deus puniu o filho se o pecado foi do pai? Não, Deus não puniu o filho. Deus puniu o pai. Primeiro, numa dispensação da lei. Tem que sempre separar dispensação da lei de dispensação da graça. Sempre, gente. Qualquer episódio na dispensação da lei era uma regra diferenciada, era uma regra espiritual diferenciada, era uma revelação diferenciada que apontava para a graça. Aí eu digo, olha, Deus não puniu, Deus poupou. Aquele filho de Davi não experimentou a dor, não experimentou o desconforto de conhecer um pai pecador, não experimentou o dilema dentro da família onde um abusa do outro, onde um mata o outro.
A gente às vezes é tão egoísta que a gente não vê que Deus está livrando o outro. A gente só vê que eu quero estar com o outro, né? Nesse momento, o texto diz assim, ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei, eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, e deixe a criança viver, mas agora que ele morreu, por que deveria continuar jejuando? Será que posso trazê-lo de volta? A frase mais importante desse versículo é essa última frase. Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Essa é a frase mais linda da Bíblia. Ele sabia que a criança, eu irei até ela. Ele sabia que a criança estava bem. Ele sabia que a criança continuava nas mãos e nos braços de Deus. Nasceu uma confiança na soberania de Deus e na sua postura, eu irei até ela não voltará para mim. Eu acho essa frase estrondosa, e se eu tivesse tempo, eu ia começar um novo sermão agora só nessa frase. Tem muita distorção, tem muita gente que não entende isso, tem muitas crenças, muitas religiões, baseado em uma coisa que não existe. A Bíblia deixa claro, de Gênesis a Apocalipse, que não tem como alguém que morreu voltar dos mortos. Não tem. Isso é enganação. O que é que vem então, pastor? Anjos do mal disfarçados em anjos de luz. Pastor, são demônios? São demônios. Não tem como vir de lá para cá. Agora, daqui para lá, eu vou. Se eu tiver Jesus como Senhor e Salvador, eu vou e vou me encontrar com aqueles que dormem no Senhor, como diz a palavra de Deus. Mesmo no auge do poder, Davi reconheceu que Deus era a sua fonte de força. Agora ele está no trono, reinando. E ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Davi experimentou essa verdade que Paulo vai nos instruir a viver lá em Corinto. Por isso, por causa de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você está se sentindo fraco? Saiba que você é forte. Você já viu alguém que não quer se demonstrar fraco? É arrogante, incoerente. Mas quando a gente é fraco, aí que a gente é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, gente. Deus vem com a sua graça extraordinária, com o seu Espírito Santo em nós, nos fortalecendo. Por isso que Bonhoeffer vai dizer que a fraqueza humana é o palco. É o lugar onde o poder de Deus se manifesta em toda a sua glória. Nós, batistas reformados, começamos a cantar aquele hino, ficou muito bom, por sinal, o hino da Reforma Protestante, viu? Castelo Forte. Nós, protestantes, reformados, evangélicos, há uma diferença enorme entre evangélicos, reformados e protestantes. Os batistas são o quê? Nós somos evangélicos. Não são reformados? Não somos reformados. Não são protestantes? Também não somos protestantes. Eita, pastor, agora abriu uma caixinha. Podemos fechar essa caixinha outra hora. Nós batistas somos evangélicos. Não viemos nem da reforma e nem do protestantismo. Para nós não existe santo e não santo. Não existe o clero. Tem gente que ainda tem essa ideia. Hoje de manhã alguém falou, pastor, eu quero que o senhor ore, porque a sua oração Deus ouve. Não existe. Ontem eu achei maravilhoso os adolescentes fazendo o culto deles aqui no Santo dos Santos. Coisa linda. Traz uma imagem de altar. Por que as crianças têm fixação por isso aqui? Porque elas veem vocês todos olhando para quem está lá em cima e elas querem chamar atenção. Coisa de criança. O palco onde o poder de Deus se manifesta é na fraqueza humana.
Quando eu estou frágil, o Senhor se... Sabia que eu, como pastor, tenho muitas tristezas? E tem dias que eu estou tão triste, eu venho para a igreja triste. Eu ponho aquele sorriso, ponho aquela roupa, e eu venho para cá meio triste. Triste com o quê? Com um bocado de coisa. Às vezes triste com uma pessoa que não fez o que eu gostaria, triste com situações familiares, situações econômicas, situações relacionais, triste com a saúde, porque não sei o quê, bababá. E às vezes eu fico triste com a igreja. Sabia disso? Fico triste com a igreja. E quando eu chego triste aqui e começo o culto, aí Deus sempre faz um mimo comigo. Naquele dia que eu cheguei triste aqui, naquele dia o louvor encheu esse ambiente, encheu o meu coração. E eu digo, Deus, muito obrigado pelo mimo do Senhor. Quer ver outra coisa que Deus me mima? Quando vem um bocado de visitante naquele dia. Eu já vim aqui um dia tão triste, quando eu vi cheio de visitante. Aquilo alegra o meu coração. São os mimos de Deus. Agora, na minha fraqueza é o momento onde Deus atua. Você precisa reconhecer sua fraqueza para experimentar a força de Deus. Nós somos estimulados essa semana a crescer. Crescimento espiritual é algo progressivo. Davi experimentou isso também. A expressão meu Deus, do versículo 29, indica uma relação íntima e pessoal entre Davi e Yahvé. Não apenas uma devoção abstrata, ele é meu Deus. Meu Deus, relacionamento pessoal com esse Deus. Não é o Deus do pastor, não é o Deus da igreja, não é o Deus que ficou trancado no templo, é o meu Deus. Ele está comigo, amanhã, no meio daqueles alunos maravilhosos que Deus nos deu. Amanhã no trânsito, amanhã naquele desafio, você tem uma relação íntima com esse Deus. E aí a gente vai perceber a superação dos obstáculos. As imagens de tropa e de muralhas representam barreiras aparentemente difíceis, que com a ajuda divina a gente vence. Interessante que Davi não nasceu líder, tá? Sua maturidade espiritual cresceu à medida que enfrentava desafios. Eu e você também ainda não somos aquilo que Deus quer que nós sejamos, mas nós estamos em processo. Nós estamos em crescimento. Interessante que a gente vê na vida de Davi esse desenvolvimento espiritual que nós vamos começar a ver essa semana. O que o livro nos propõe na terceira semana, que hoje à noite nós vamos lançar a terceira semana, vai nos estimular a ver e exercitar essas virtudes. Davi, parece que ele não tinha o escrito de 2 Pedro 1, mas ele cresceu na fé. Ele creu nos planos divinos, mesmo sendo um simples pastor. Deus escolhe Davi, um jovem improvável. Ele cresceu na excelência moral, manteve sua integridade diante de Saul. Podia ter se vingado de Saul, podia ter sujado suas mãos, assassinando o seu perseguidor. Manteve sua integridade. O seu conhecimento, buscou sabedoria no Senhor para governar, exercitou o domínio próprio, não cedeu à tentação de vingança. Davi é para nós um exemplo de perseverança. Continuou firme mesmo quando foi perseguido, firme. Davi é um exemplo de piedade. Buscava a Deus em adoração, em oração. Por isso que boa parte dos salmos pertence a Davi. Boa parte das músicas que cantavam no templo de Jerusalém é de Davi. Música para o couro, Davi, com todos os seus dilemas pessoais.
fraternidade. Olha, que mesmo sofrendo como foi, ele demonstrou amor e serviço ao povo, serviu ao povo. Davi foi o maior rei de Israel. E Davi vai ser um exemplo de amor, perdoou seus inimigos e buscou a paz. Nosso crescimento espiritual é um processo. Nós estamos em jornada. Você falhou quando e onde e no quê? É uma jornada. Amanhã você vai falhar na mesma coisa que você falhou lá atrás, pela mesma razão. Eu preciso avaliar outras falhas, porque aquela eu superei. Sabe aquela reação carnal e pecaminosa que você teve quando alguém te colocou na parede? E você diz, me perdoe, eu errei, eu não devia ter feito. Amanhã você vai ter uma outra oportunidade. Você não precisa cair de novo nisso. Você tem que crescer. Como é que eu vou crescer? Exercitando essas virtudes. Quando eu começar a exercitar a fé, a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, eu vou dizer, eu estou em um outro nível de vida, de comprometimento. Por isso, gente, a graça que transforma é aquela que a gente precisa se agarrar nela. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. A mensagem central aqui é que a comunhão com Deus nos oferece os recursos que transcendem nossa limitação. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso sofrer, posso superar. Eu falei a semana passada sobre um pensamento de Dallas Willard. A graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito. O esforço é uma ação, enquanto o mérito é uma atitude. E atitude e ação não é a mesma coisa? Não. Atitude é uma postura. Interessante que a graça se opõe ao esforço, não se opõe ao esforço, mas se opõe ao mérito. Ou seja, eu sou abençoado por Deus. Postura. E às vezes a gente se agarra tanto à postura. E quão frágeis nós somos quando assim fazemos. É importante notar que o texto não promete que todos os obstáculos serão removidos. O sermão dessa manhã não propõe que todos os seus problemas serão resolvidos, mas que você poderá enfrentar todos os obstáculos confiando em nosso Deus, confiando no Senhor. Com o Senhor é possível enfrentar, é possível superar, é possível vencer, é possível transpor muralhas, é possível atacar uma tropa, é possível avançar. A equipe do louvor vem para cá para a gente encerrar. Lições práticas para você aqui. Pratique uma espiritualidade verdadeira, genuína. Evite tanto o legalismo quanto também a negligência da fé. Reconheça a sua fraqueza. Não tenha dificuldade com isso. Isso vai permitir que Deus trabalhe em você. Busque crescimento contínuo, sendo moldado pela graça divina. Palavra de Deus para você. Fica em pé. Fica em pé aí, por favor. Fica em pé. Quem não puder, pode ficar com a criança no colo aí sentadinho. Não tem problema não. Fica em pé. Olha para mim. Olha para mim e receba. Receba. Fica em posição de receber a palavra que vai para você hoje. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime,
pois o Senhor seu Deus está com você por onde você andar. Ser forte e corajoso. Que Deus te abençoe.